Capítulo 49. Gabe seguiu para o sul. Izzy estava a seu lado, abraçando possessivamente uma mochila pequena, e ele se perguntou o que havia de tão precioso ali dentro. Kate e os filhos cochilavam no banco traseiro, a exaustão e o movimento da van os embalando. Qual era a relação de Kate com tudo isso? Uma garçonete de um posto. Ela não poderia ter simplesmente esbarrado com a filha dele. Então, como a havia encontrado? Será que ela estava envolvida de alguma forma? Parecia pouco provável. Por outro lado, seria só uma coincidência que ela trabalhasse na cafeteria que sempre ele parava? Sempre sorrindo, sempre por perto. Será que ele podia confiar nela? Por outro lado, ela tinha salvado sua vida. Não era ela que estava se arriscando aqui? Deixando que um completo estranho a levasse com os filhos, sabe lá para onde? Segredos, ele pensou. Não são as grandes mentiras, mas as pequenas, as meias-verdades, as que se acumulam, umas sobre as outras, como um iceberg gigante de enganação. Quando isso explodia, aí sim, você estava na merda. Ele se esforçou a prestar atenção na estrada. Tinha saído da rodovia fazia alguns quilômetros. Era um dia escuro e úmido, névoa começando a descer dos morros. Quando eles saíram do subúrbio e pegaram a estrada do interior, parecia quase noite. Só o brilho dos olhos de gato e a luz de uma outra fazenda para guiá-los. Gabe precisava delas. Sabia bem o caminho. Mas alguns quilômetros e eles estariam chegando ao litoral. Para onde a gente está indo? Perguntou Izzy. Para um lugar onde o homem mau não vai nos encontrar. Ela mordeu o lábio e apertou mais a mochila. Algo chacoalhou na bolsa. A Fran costumava dizer isso. Ela prometeu, mas estava errada. Quem é Fran? Ela cuidava de mim. A mulher, pensou ele. A mulher que a levou embora. Ela era legal com você? Era, normalmente. Normalmente? Ela machucou você? Não, mas ela ficava brava às vezes e ficava triste. Você a amava? Acho que sim. Ele engoliu a amargura. Bom, eu não quero deixar de cumprir nenhuma promessa a você, mas vou fazer de tudo que puder para cuidar de você e fazê-la feliz, ok? Ele sentiu os olhos dela nele, procurando a verdade. Ok, mas ainda vou cobrar seu dever de casa. E nada de namorados até completar 30 anos. Os lábios dela se moveram 1 milímetro. Quase um sorriso. Ok. Então, ela bocejou e fechou os olhos. Ele a observou por um momento, aproveitando aquela visão. Aí, se voltou para o celular, no apoio do painel. Mexeu na tela e abriu um contato. Com quem ele não era obrigado a falar havia muito tempo. Então, fez a ligação. Mais 1 hora, e ele viu uma silhueta escura, familiar dos penhascos, surgirem à frente. Logo, as estradas sinuosas que serpenteavam pelo interior de Sussex começariam a acender. Florestas e túneis de árvore sumiriam conforme eles subissem até os penhascos. Uma parte linda do país. Uma parte rica do país. Muitos londrinos se mudavam para lá quando decidiam que estavam cansados da vida na cidade, investindo em casas de fazenda reformadas com hectares de terreno que tentavam impedir que as pessoas atravessassem, convencidos de que levavam uma vida rural, porque dirigiam um Range Rover e usavam galochas para ir ao mercado. Porque é claro que pagavam outra pessoa para passear com um labrador na lama. Porém, também era uma área com muitas cidades litorâneas pobres, com altas taxas de desemprego e criminalidade, onde sempre havia um quê de violência e ressentimento contra os londrinos ricos, contra os hippies liberais de Bridgestone e especialmente contra os imigrantes que se instalaram em conjuntos habitacionais de áreas pobres, como aquelas que ele havia crescido.
mas não era para lá que estava indo. Ele saiu da rua principal e entrou numa via particular. A casa surgiu. Só os andares superiores à vista, acima dos muros altos que a cercavam. Ao longe, em meio à névoa, parecia cinza, quase um castelo de pedras no topo do penhasco. De perto, as paredes eram caiadas de branco, como um farol. Depois dos portões de ferro, uma longa entrada para carros de cascalho atravessava o imenso gramado, e quase todos os cômodos tinham vista para o mar. Esse era o nome da propriedade, Concha do Mar. Gabe parou do lado de fora dos portões imponentes. Kate tinha acordado e olhou pela janela. O que é isso? Um hotel? Não. Quem mora aqui? Uma mulher chamada Charlotte Harris. Morava aqui com a filha. E não mora mais? A filha dela foi atropelada por um motorista bêbado quando tinha 14 anos e ficou em estado vegetativo permanente. Ela recebeu cuidados especiais de enfermeiras particulares numa ala da casa. Minha nossa! Ele esperou um segundo e então completou. O motorista bêbado era eu. Eu a visito toda semana. Faço isso há 20 anos. Ele saltou do carro e foi até o portão, deixando Kate absorver a informação, deixando-a ligar os pontos. Depois de um instante, ouviu quando ela saiu do carro atrás dele. E a mãe vai deixar a gente ficar aqui? Não. Ele digitou os números no teclado de senha no muro. Charlotte Harris já morreu. Então, de quem é esse lugar? Gabe apertou um botão e os portões começaram a se abrir. É meu. Capítulo 50. Um presente nunca é só um presente. Às vezes é um pedido de desculpas. Às vezes é um gesto de amor. Às vezes é uma forma de exercer pressão ou de fazer chantagem emocional. Às vezes é uma forma de diminuir a culpa. Às vezes é uma forma de parecer benevolente. Às vezes é uma demonstração de poder ou riqueza. E às vezes é uma armadilha. Quando o procurador de Charlotte Harris pedira para marcar uma reunião, assim que possível, numa segunda-feira cinzenta de novembro, Gabe não soubera exatamente o que esperar. Ele nem soubera que Charlotte havia estado doente. Ele nunca a via nas visitas a Isabela. Fazia anos que não a encontrava. Ela sempre fora uma mulher fechada e se tornara uma reclusa total. Miriam, a governanta e enfermeira principal, contara que Charlotte só saíra do quarto para visitar Isabela. Nem mesmo passeava pelo jardim. Ambas prisioneiras, pensara Gabe. Cada uma à sua maneira. Mas com Charlotte morta, o que aconteceria com Isabela? Ele se perguntara. Quem cuidaria dela? Pagaria pelos funcionários. Garantiria que o tratamento continuasse. Então, o procurador havia lhe explicado. Gabe ficara encarando o homenzinho bem arrumado, sua careca brilhosa e os seus óculos redondos, e sentira o queixo cair. Tudo? Exatamente. Não entendi. O Sr. Barrage dera um sorrisinho. Parecia uma caricatura de advogado, pensara Gabe. Só faltava um chapeuzinho coco e um guarda-chuva. A Sra. Harris não tem família além da filha Isabela, que por motivos óbvios não tem condições de administrar a herança. Charlotte queria que a casa e os bens ficassem a cargo de alguém que compreendesse as condições de Isabela e que se certificasse de que ela seguiria recebendo os melhores cuidados possíveis. Essa é uma das condições do testamento. A propriedade não pode ser vendida, mas o senhor e a sua família são bem-vindos para morar nela. A casa é sua, até certo ponto. Gabe tentara assimilar isso. Charlotte Harris era rica, mas os cuidados com Isabela deviam custar centenas de milhões de libras por mês. Todo o dinheiro
teria de ser guardado para se certificar de que o tratamento continuasse. Ele sempre achara que quando Charlotte morresse, as visitas parariam, ou pelo menos se tornariam menos frequentes. Sua sentença seria revogada, mas ele deveria ter imaginado que ela tomaria providências. Ele só não tinha imaginado isso. E se eu não aceitar? O dinheiro seguirá pagando pelo tratamento de Isabela através de um fundo, e a herança será administrada pelo testamenteiro. O Sr. Barrage abrira um sorriso fino para Gabe. O testamenteiro. O testamenteiro era ele. Gabe concordara com isso alguns anos antes. Era impossível dizer não para Charlotte. Mas seria só uma formalidade, dissera ela. Só papelada. Ele não tinha se preocupado muito com isso. Mas agora ele entendia. Clac! A porta da gaiola se fechara. Ele refletira. E se eu achasse que o melhor para Isabela fosse interromper o tratamento? Então, o senhor teria que justificar essa intenção no tribunal, o que seria custoso. E devo chamar a sua atenção à cláusula 11.5 do testamento, que proíbe o uso da herança para qualquer ação que venha a interromper o tratamento de Isabela ou encurtar a sua vida. O senhor precisa pagar pelo processo. É claro, Charlotte realmente tinha pensado em tudo. E além disso, há muitas pessoas que dependem do senhor. Os funcionários da casa. Eles estão sob a sua responsabilidade. O senhor pode se certificar de que eles continuem tendo emprego e estejam assegurados. O procurador tirara os óculos redondos e oferecera o que Gabe tinha imaginado ser um sorriso caloroso. Mal ultrapassava o gélido. Ainda assim, ele tinha razão sobre a equipe. Eram boas pessoas, especialmente Miriam. Ela cuidara de Isabela a maior parte da vida, primeiro como governanta e então como enfermeira, supervisionando o tratamento depois do acidente. Ela merecia isso e muito mais. Ela merecia tudo isso mais do que ele. E Miriam? Ela trabalhou para Charlotte por anos. Ela que deveria receber essa herança. A senhora Wharton recebeu sua parte da herança. Ela deveria ficar com a casa. Quero dar a casa para ela. Temo que não seja possível. Mas a casa é minha. Até certo ponto. O procurador pegara o testamento e colocara os óculos de novo. Gabe tivera a impressão de que ele estava se divertindo muitíssimo. Concha do Mar. Não deve ser vendida ou doada pelo beneficiário a qualquer outra pessoa. Caso isso ocorra, este testamento se torna inválido e a propriedade retornará aos cuidados do testamenteiro. Exceções são permitidas apenas nas seguintes circunstâncias. Primeiro, morte do beneficiário. Neste evento, Concha do Mar será passada aos seus herdeiros de direito. Segundo, incapacitação por doença ou circunstâncias que tornam o beneficiário incapaz de adequadamente promover sua parte do testamento. Neste evento, Concha do Mar será passada aos seus herdeiros de direito. Terceiro, se o beneficiário não deixar herdeiros ou seus herdeiros estiverem mortos ou incapacitados por doença ou circunstâncias que o tornam incapaz de adequadamente promover sua parte do testamento, a casa e a propriedade serão administradas por um fundo fiduciário. Ela o pegara. Mesmo morta, Charlotte Harris não o deixaria escapar. A casa era linda e valia milhões, mas ainda assim, Gabe preferiria vê-la cair do penhasco de encontro às rochas e se desfazer no oceano. Charlotte sabia disso. Sabia que o maior presente que poderia dar a ele seria nunca mais ver aquele lugar. Os cômodos imensos ecoando. O cheiro estéril. Não era um lar. Não era nem um hospital. Era um necrotério. Só que ninguém estava disposto a admitir que a paciente estava morta. Só que restava a forma física. Isabela existia, mas não vivia. E ele era a causa. Ele a colocara ali.
Era por isso que ele não podia recusar ou contestar o testamento. Ele nunca abandonaria Isabela, nunca desistiria dela. Ela era responsabilidade dele. Charlotte soubera disso também. Mas havia outra coisa, algo que Charlotte não soubera. Jenny estava grávida de 3 meses. Um dia, Isabela morreria. Era um milagre que não tivesse tido nenhuma infecção até agora. Um dia, ele e Jenny não existiria mais. Independente de seus sentimentos em relação à casa, ela seria uma herança maravilhosa para os filhos dele. Será que ele realmente poderia recusar isso? Ele baixara a cabeça. Está bem, mas eu tenho uma condição. O cuidado diário com a casa e com Isabela ficará a cargo de Miriam. Ela vai receber um aumento de 50% a partir de agora. E ela pode morar na casa o tempo que quiser, sem pagar nada. Vou pagar todas as contas e toda a manutenção, mas não vou morar aqui. O Sr. Barrage quase dera de ombros. Quase. Procuradores não dão de ombros, nem riem de piadas, nem usam bermudas ou mascam chicletes. Como quiser, Sr. Forman. Só preciso que assine aqui e aqui. Ele estendera uma caneta. Gabe hesitara. Então, a pegara e assinara. Nunca um homem havia se tornado milionário com tanto pesar. Você está com uma cara horrível, dissera Jenny quando ele chegara em casa mais tarde, oferecendo uma taça de vinho. O que houve? Ele olhara para ela. Olhos verdes claro, cabelo loiro ondulado e a barriga levemente estufada embaixo da camisa larga. O bebê deles. A ideia ainda o deixava sem fôlego. Ele deveria contar para ela. Ele tinha que contar. Não podia esconder algo tão grande. Mas contar uma parte da história significaria contar tudo. E ele conhecia a esposa. Quando terminasse de xingá-lo, de idiota e mentiroso e filho da mãe, ela ia querer ver a casa, insistiria. E quando pusesse os olhos em Concha do Mar, seria o fim. Ela ia querer morar lá. Finalmente, a casa dos seus sonhos. Ele conseguiria imaginar os seus olhos se iluminando. Quase conseguiria ouvir ela comentando entusiasmada sobre qual seria o quarto do bebê, onde seria a brinquedoteca, onde colocar a cama elástica e o parquinho, e como uma piscina com bordas infinitas seria perfeita para aproveitar o pôr do sol. Ah, meu Deus! Será que havia espaço suficiente do outro lado da casa para construir um estábulo para um pônei? O resto se seguiria. Seria melhor transferir Isabela para uma construção separada, fora da casa, em outra parte do terreno. Aquilo era um lar, não um hospital. E Miriam também poderia morar em outro lugar, não? Eles poderiam ajudá-la. Afinal, Charlotte deixara a casa para ele. Gabe não queria o melhor para sua família? Jenny não era insensível, mas era prática, pragmática e, no fim das contas, o fardo da culpa recaía sobre ele, não sobre ela. Gabe não podia deixar isso acontecer. Então, mantivera o documento guardado. Outro segredo. Pesado como uma pedra que aos poucos o fazia afundar e se afogar. Ele aceitara o vinho e sorrira para a esposa. Nada, só trabalho. Capítulo 51. Luzes fracas brilhavam na ala sul da Concha do Mar. Gabe evitou a entrada principal e guiou o grupo para o lado oposto da casa. As crianças encaravam a construção com os olhos arregalados. Isso tudo é seu? Perguntou Sam. Sim. É tipo a casa do Batman? Sussurrou ele impressionado. Ou o castelo da Ariel, completou Grace. Você não tem a chave da frente? Perguntou Kate. Não quero incomodar Miriam, a enfermeira principal, caso ela esteja na casa. A ala sul é onde a filha de Charlotte... Gabe hesitou. Não queria dizer mantida, mas como mais diria? Cuidada?
É onde ela dorme. Vamos entrar pela cozinha da família. Tem mais de uma cozinha? A ala sul é basicamente uma casa à parte. Tem quartos para as enfermeiras em serviço, uma cozinha e banheiros. Charlotte mandou construir esse anexo quando tirou a filha do hospital, mas nem dá para perceber que foi uma adição posterior. Não acredito que o hospital permitiu que a menina fosse tirada de lá. Quer dizer, já li sobre casos em que a justiça impediu os pais de fazerem isso. Gabe enfiou a chave na porta lateral e abriu. O hospital não podia fazer mais nada por ela. E o dinheiro permite que você faça coisas que a maioria das pessoas não consegue. Eles entram e Gabe acendeu as luzes. Ele ouviu Kate suspirar. A cozinha era imensa. Eletrodomésticos de aço inoxidável, balcões de granito, pisos e azulejos trambrilhantes que refletiam a luzes no teto. Uma geladeira imensa. A ilha no centro da cozinha era bem do tamanho da cozinha da maioria das pessoas. A cozinha original estava ficando mais velha, explicou Gabe. Miriam perguntou se poderia reformar. Kate olhou em volta. Miriam tem um gosto refinado. Ela trabalha muito, e essa é a casa dela. Espera aí, você não mora aqui? Não, respondeu ele, deixando as chaves na imensa ilha. Nunca morou? Não. Há quanto tempo você é dono da casa? 9 anos. Ele atravessou a cozinha até a porta que dava a uma pequena passagem que acabava num grande corredor oval. Lá ficava a sala de estar, a sala de jantar e a escadaria que levava ao segundo andar, onde ficavam a suíte principal e 3 quartos de hóspedes. Miriam provavelmente estava trabalhando do outro lado da casa, ou dormindo se não estivesse cobrindo o turno essa noite. Neste caso, na ala das enfermeiras, perto de Isabela. Ele não queria incomodá-la e nem assustá-la, nem que ela chamasse a polícia achando que havia invasores na casa. Pegou o celular e digitou uma mensagem rapidamente. Miriam, estou na casa hoje. Explico depois. Gabe. Ela certamente perceberia que havia algo errado, é claro. Ele faltara a uma visita, e só tinha aparecido de surpresa na concha do mar uma vez antes, algumas semanas depois do que aconteceu com Jenny e Izzy. Ele estava dirigindo sem rumo, sem querer voltar para casa, que nunca mais seria um lar, sem saber para onde ir e acabara lá. Miriam o encontrara chorando ao lado de Isabela. Então, o levara para a casa principal, o forçara a comer alguma coisa e arrumar uma cama. Não tinha feito perguntas, embora devesse ter visto a notícia. Ela simplesmente cuidara dele. Gabe sabia que era o trabalho dela, mas fosse por dever ou por compaixão, ele tinha aceitado com gratidão. Gabe olhou para aquele grupinho desarrumado. Sua filha muito tempo perdida, uma garçonete que mal conhecia e seus 2 filhos, pensando que seria ótimo se Miriam cuidasse deles agora, com aquele seu jeito prático. O que deveria fazer com eles? Ele sentiu alguém tocar o seu braço. Kate. Foi uma viagem longa. Estamos todos cansados e com fome. Por que eu não preparo alguma coisa para a gente comer? E nós 2 conversamos depois que as crianças forem para a cama. Certo, tudo bem. Claro, ele percebeu que fazia muito tempo desde que tivera que considerar as necessidades de outras pessoas. Tinha se desacostumado a ser pai ou marido. O toque quente dos dedos de Kate permaneceu em seu braço enquanto ela caminhava até a geladeira. Kate abriu as portas e deu uma olhada, torcendo o nariz. Várias comidas congeladas, mas só isso. Ela começou a abrir os armários. Gabe foi ajudar e encontrou várias latas de feijão precozido. Kate sorriu e ergueu um pacote de pão de forma. Um banquete. Eles comeram no balcão. Gabe ligou a TV de tela plana na parede e deixou um desenho animado passando, o que era ao mesmo tempo meio irritante e muito reconfortante.
Engraçado como você não percebe que sente falta de certas coisas, pensou ele. O som dos programas infantil, tropeçar em sapatos de criança, a falta de tato e sutileza deles. Então, seu nome de verdade é Izzy? Perguntou Sam. Izzy assentiu. E você é pai dela de verdade? Perguntou ele a Gabe. Isso. O nosso pai foi embora para ficar com a chata da Amanda, disse Grace. Sei. Ela fede a perfume, comentou Sam. E nunca me empurra no balanço para não quebrar a unha, disse Grace. E fica fazendo assim. Os dois fizeram várias caretas estranhas. Izzy deu uma risadinha. Gabe sentiu uma coisa estranha acontecer. Uma onda de calor no peito. Um desejo de rir com ela. Era estranho, mas gostoso. Felicidade, pensou. Isso é felicidade. Fazia tanto tempo que ele tinha esquecido a sensação. Ele se pegou olhando para Izzy de novo. Ela estava viva. Aquilo era real. No caminho, ele sentira como se fosse explodir com perguntas. Como? Onde? E por quê? Mas naquele momento, ele não se importava com as respostas. Não fazia questão de saber como aquilo acontecera. Só queria ficar ali, comendo torradas com a filha. Algo em que a maioria das pessoas nem pensa duas vezes. Mas um momento de vida cotidiana que ele achou que nunca mais teria. Depois que os pratos foram lavados, Gabe encontrou um pacote de biscoitos em outro armário. Eles conseguiram manter um ar de normalidade enquanto comiam, conversando sobre besteiras. Ajudava, Gabe pensou. O fato de as crianças terem um período de atenção mais curto e se adaptarem com muito mais facilidade a novas situações. Elas só aceitavam as coisas como são. Sam estava mais fascinado pela casa do que com o motivo de estarem ali. Queria saber o tamanho, quantos quartos, se tinha piscina e um mordomo. Depois de acabar com as perguntas e os biscoitos de chocolate, Grace começou a bocejar. Já era quase 7 da noite. Acho que está na hora de deitar, disse Kate, lançando um olhar cheio de significado para Gabe. Melhor acertarmos onde as crianças vão dormir. Quer dizer, é óbvio que não vai faltar espaço. Gabe refletiu. Bom, o quarto principal provavelmente está arrumado. Não sei os outros. Não quero dormir sozinha, disse Grace. Nem eu, concordou Sam. Izzy não disse nada, mas pareceu se encolher um pouco para perto de Gabe. Certo, então. Porque Sam e Grace e Izzy não dividem o quarto principal, sugeriu Kate. Imagino que tenha cama de casal. Então, eles podem se apertar. Ok, boa ideia. E nós? Quer dizer... Bem, deve haver mais 2 quartos de casal. Devo conseguir achar roupas de cama. Ótimo. Estou cansada, mamãe, disse Grace, bocejando de novo. Certo, querida. Vamos lá para cima. Kate sorriu. Pelo menos você já está de pijama. Gabe levou o grupo pelo corredor, acendendo as luzes ao passar. A imensidão ainda o surpreendia. Ele viu Kate e as crianças olharem tudo, impressionados. Ao pensar naquilo tudo, também lhe parecia desnecessário. Quem precisava de tanto espaço, de tantos quartos? Uma casa pequena podia estar lotada de amor, mas este lugar, apesar dos carpetes macios e dos papéis de parede de seda, parecia escasso de alegria. Eles subiram a escada curva. Já fazia muito tempo desde que ele andara naquela parte da casa. Ele parecia mais estranha que nunca. Ele parou no patamar. Qual era o quarto principal mesmo? À direita, achava. Aqui, chamou ele. Dá para se perder aqui, disse Kate. E algo na sua voz demonstrou que era mais uma crítica do que um elogio. Gabe sentiu uma estranha necessidade de defender Charlotte. Acho que o marido de Charlotte comprou a propriedade para ser uma casa de família. Mas então ele faleceu. Ela não se casou de novo, nunca teve outros filhos. E houve um acidente. Culpa dele. Tudo culpa dele. Ele abriu a porta do quarto. Aqui.
Uau! Murmurou Sam. O quarto, com todo o restante da casa, era imenso. A cama era de colunas, grande o suficiente para 4 adultos. Quem dirá 3 crianças? Sam e Grace se jogaram no colchão. A viagem longa e exaustão, a estranheza da casa desconhecida, imediatamente esquecidos. A imensa janela tomava quase toda a parede. As cortinas estavam abertas. Durante o dia, avistava-se o oceano. À noite, mal dava para ver a água escura, com o seu sobe e desce incessante. Mais acima, o vento soprava nuvens na frente da lua crescente. Izzy se aproximou das janelas. Era de vidro duplo, mas ainda dava para ouvir o uivar do vento, o ronco distante das ondas. Contra a janela escura, ela parecia assustadoramente pequena e frágil. Gabe teve o ímpeto de agarrá-la e puxá-la para longe da tempestade que se formava lá fora. Em vez disso, ele se aproximou e parou ao lado dela. Os reflexos escuros dos dois os encararam, fantasmas flutuando no mar. Dá para ver bem longe nos dias sem névoa, disse ele. Izzy ergueu a mão e tocou o vidro. A praia é ali embaixo? Sim. Eu já vim aqui antes? Gabe franziu a testa. Acho que não. Então ele lembrou. Jenny estava doente. Ele tinha dito que levaria a Izzy para o trabalho, mas era segunda. Então ele a levou junto. Izzy devia ter 8 ou 9 meses. Uma vez sim, mas você era bem bebezinha. Ela afastou a mão da janela e apertou a mochila junto ao peito. Gabe ouviu-o chacoalhar e se deu conta do que aquele som lembrava. Pedrinhas. Mas por que Izzy carregaria uma mochila cheia de pedras? Então ele se lembrou de outra coisa. Algo em que não pensava fazia anos. Quando pequena, Izzy tinha os episódios de sono estranhos. É claro que bebês dormem muito, mas ela caía no sono de repente, em qualquer lugar. Acordada e falante 1 minuto e babando no seguinte. Gabe tinha certeza de que ela superaria aquilo, assim como seu medo de espelhos. Mas Jenny insistia que não era normal. Então, um dia quando Izzy tinha 3 anos, ele chegara do trabalho e encontrara Jenny histérica. Aconteceu de novo. Ela caiu no sono de repente. E quando acordou, encontrei isso na mão dela. O que é? Uma pedrinha. E onde ela conseguiu isso? Esse é o problema. Eu não sei. E se ela tivesse colocado isso na boca e engasgado? Ele tentara ser compreensivo, mas estava cansado e distraído. E provavelmente tinha feito Jenny achar que estava exagerando. Crianças pegam qualquer coisa em qualquer lugar, não é? Não havia acontecido de novo. Não que Jenny tivesse mencionado. Mas agora ele estava na dúvida. Pedrinhas. A praia. Então, outro pensamento surgiu na sua mente. A estranha pedra brilhante no dente do samaritano. Uma brisa gelada pareceu atravessar a janela e envolvê-lo. Ela queria que a gente viesse. Ele olhou para Izzy. O quê? Quem? Mas Izzy já estava se afastando, balançando a cabeça. Talvez para ele. Talvez para algo que vira na janela. Gabe não sabia. Não, agora não. Com quem ela estava falando? Gabe levou um susto quando Kate bateu palmas. Certo, vamos todos para a cama. Surpreendentemente, as crianças se deitaram quase sem reclamar. O quarto estava um pouco abafado, mas a cama era grande e confortável. E o efeito sonífero dos travesseiros macios e lençóis limpos as acalmou quase no mesmo instante. Kate beijou a testa de Sam e de Grace. Boa noite, durmam bem. Gabe hesitou por um segundo. Então se sentou ao lado de Izzy. Se abaixou e pousou os lábios na testa dela. A pele da menina era incrivelmente macia. O cabelo exalava um leve cheiro de shampoo. Ele respirou fundo. O cheiro era tão familiar e ao mesmo tempo tão estranho. Antes,
Seu corpinho quase parecia parte do corpo dele. Agora era desconhecido. Tudo isso, ter uma filha, ser um pai, ele precisava reaprender. Reaprender a ser o melhor desta vez. Boa noite. Papai? Sim. Ela olhou para ele com olhos sonolentos. Você não vai embora, vai? Não, eu não vou a lugar nenhum. Nunca? Nunca. Se ao menos isso fosse possível, pensou ele. Gabe afastou uma mecha de cabelo do rosto dela. Nunca. Ele se levantou e andou até a porta. Vou deixar a luz do lado de fora acesa, sussurrou Kate. Mas a única resposta foi um trio de respirações pesadas. Ela encostou à porta. Gabe encarou a figura adormecida da filha pela fresta. Não queria deixá-la. Não queria perdê-la de vista. Nunca. Mas havia coisas que ele precisava saber. Ele se virou para Kate. Vamos?